E então, como está a sua agenda? Eu tô aqui fazendo a minha agenda, a agenda do trabalho, daqui a pouco a agenda pessoal, preparando o mês de maio. Vamos ver o que vamos fazer como empreendedores, como família, no nosso chamado. E olha, eu garanto que é uma agenda extensa, mas com a graça do Senhor nós vamos conseguir cumprir a nossa agenda. Porque dentro de cada agenda, amados, existe um propósito. Nós como mães, na nossa família, como pais, né? Você que está aí com seu esposo, eu quero te dizer que nós temos uma grande missão dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, no nosso chamado, no nosso ministério, e o Senhor vai nos dar ousadia, o Senhor vai nos dar força para cumprir toda a nossa agenda, não tenha dúvida. E falando nisso, eu lembrei de um homem que tinha uma agenda para cumprir, e uma grande agenda. Vamos caminhar comigo nessa palavra? Eu quero te lembrar que Jonas tinha uma missão. Ele tinha uma agenda, um propósito e uma missão. A palavra do Senhor diz para nós lá, vamos deixar minha agenda do trabalho agora e vamos para a agenda de Deus. Vamos lá, vamos lá. Fala assim em Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, olha só, dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Subiu até mim. Jonas se dispôs, mas não para ir lá, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe, amados, existem muitos homens e mulheres que são chamados para cumprir uma agenda para Deus, que são chamados para cumprir uma missão para Deus, para cumprir a sua vocação. Mas eles estão saindo da presença de Deus. Eles estão fugindo. E é com você que eu quero falar hoje. É com você que está fugindo de cumprir a missão que o Senhor te chamou. É bem com você. Primeiro eu tive essa conversa comigo mesmo. E agora é com você mesmo que está aí me olhando e só esperando o próximo passo e o próximo versículo. Amados, nós temos uma missão. Temos uma grande missão que não foi dada por homens, mas foi dada pela voz do Senhor. Aqui estamos no Antigo Testamento, onde Deus falou para Jonas. Viu, aquela cidade está em pecado. Clama contra ela. Eu quero te levantar para que você fale, para que você clame, para que eles se lembrem de mim, porque eles estão em pecado. Mas Jonas apenas foi embora. Fugiu da presença do Senhor, mesmo tendo um chamado, mesmo tendo uma missão, mesmo tendo uma agenda para cumprir, para organizar, para se preparar. E olha que ali ele tinha certeza que Deus estava com ele, porque era audível a voz do Senhor. E olha só, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Mas, mesmo assim, ele estava lá quietinho. Não é comigo. Eu sei que tem gente precisando, eu sei que o Senhor pode fazer milagres, eu sei que o Senhor pode transformar tudo e todos, mas eu prefiro ficar aqui, quieto, no meu canto. Não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém saiba da minha existência, eu quero ficar mudo, mesmo que o Senhor me chamou pra falar. E no próximo vídeo você acompanha o final dessa história. Vamos lá? Jonas ficou, olha só, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, porque fugiu da presença do Senhor, fugiu da sua vocação, fugiu da sua missão, fugiu da agenda que ele tinha a cumprir. E ele ficou 3 dias ali, na solidão, quase morrendo ali naquele ventre. Mas, de repente, Jonas do ventre do peixe orou. Vamos orar? Vamos orar, vamos ressuscitar, vamos sair desse lugar, vamos sair do ventre do peixe, povo de Deus. Vamos lá, porque temos uma agenda para cumprir, uma missão. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Amados, aqui é extensa essa oração. E talvez muitos de nós já fez essa oração, quando nos vimos numa situação difícil no nosso chamado, numa situação difícil dentro da nossa casa, na nossa família. Mas eu quero te dizer, te falar, te orientar, te ensinar, te alertar, que enquanto nós estamos no ventre do peixe, muitas pessoas estão deixando de ser salvas e alcançadas. Enquanto nós estamos, talvez, no nosso orgulho, enquanto nós estamos, talvez, na nossa solidão, na nossa tristeza, por motivos que talvez sejam reais. E não é sobre isso. Talvez você tenha até razão. Mas eu quero te dizer que não importa, a razão maior nós precisamos, é Cristo, nós precisamos reagir a Cristo. Nós precisamos reagir ao nosso chamado. Então eu preciso que você entenda que enquanto você está no ventre do peixe, enquanto você não se posiciona, pessoas estão indo para o inferno. Porque você poderia ter falado, você poderia ter reagido. O Senhor está te convidando para sair desse peixe aí, talvez da caverna. Amados, não foi só Jonas, foram tantos outros homens poderosos em Deus que tiveram os seus dias difíceis. Mas o convite é para que nós venhamos a voltar a cumprir a nossa missão. Talvez você tenha muitas razões e elas são plausíveis. Mas olhe para o Senhor.
Olhe para o Deus que te chama. Olhe para o Deus que quer governar a sua vida, que quer exercer a misericórdia dele através da sua vida. Você entende que Deus quer te usar para gerar vida? Você entende que Deus quer te usar para sarar nações? Você entende que Deus quer te usar para sarar pessoas através talvez das suas feridas saradas? Você entende isso? Se você ainda não entendia e estava olhando para um ponto e não conseguia olhar para frente, saia desse ponto hoje. Aqui fala, olha só o que é que Deus permitiu quando Jonas decidiu cumprir a missão, decidiu cumprir o seu real chamado. Olha só. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. 3 dias para percorrer toda a cidade. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quando um homem de Deus cumpre a sua missão, não apenas uma casa pode ser ganha, mas uma cidade inteira. Eles se levantaram, eles pediram perdão pelos seus pecados, eles jejuaram, eles se arrependeram dos seus pecados. Amados, eu me lembro quando o evangelho chegou na minha casa. Houve arrependimento, houve redenção. Houve tantas coisas boas, houve lutas, claro, e ainda elas existem. Mas, amados, a nossa casa está debaixo da mão do Senhor. Alguém pregou dentro da minha casa, alguém pregou na minha cidade. E é isso que importa. É isso que importa, que pessoas, que famílias sejam resgatadas do pecado, sejam resgatadas de si mesmas. E aqui diz assim, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus se arrependeu porque alguém se converteu, porque uma cidade se converteu, e aquela cidade que era para ser destruída, aniquilada, ela foi guardada pelo Senhor. Amado, quando você cumpre a sua missão, você está protegendo territórios. Quando você cumpre a sua missão, você está protegendo famílias. Quando você cumpre a sua missão, você está conduzindo pessoas à salvação. Isso é importante para você? Se até então você achava que não era importante, precisa ser importante. Isso precisa ter um peso. Assim como eu e você fomos achados e encontrados pelo Senhor, existem famílias inteiras ainda em cárcere, famílias inteiras ainda feridas, ali diante das trevas, vivendo em trevas, em densas trevas. Então eu e você precisamos reagir o quanto antes, o quanto antes. Mas não para por aí. Mesmo uma cidade sendo ganha, Jonas estava descontente. Ele falou, ali em Jonas 4 fala: ei, por isso que eu não quis ir, Senhor. Por isso que eu não quis pregar em Nínive. Por isso que eu fugi da tua presença, porque você é misericordioso, Deus. Eu sabia que você ia dar uma colher de chá para esse povo pecador. Olha o orgulho de Jonas. Olha a falta de compaixão de Jonas. Gente, eu achei tantas coisas que eu já li tantas vezes esse texto, mas eu achei tantas coisas absurdas no coração de Jonas que talvez esteja no seu coração ou que talvez estivesse no meu. A falta de compaixão na vida de um líder mata pessoas. A falta de misericórdia na vida de alguém que tem um chamado mata pessoas, mata uma cidade. Então, o chamado para que eu e você cumpramos a nossa agenda que Deus nos deu é um coração cheio de compaixão, um coração cheio de misericórdia e nada de orgulho. Nada de orgulho.
Jonas estava ali sem nada disso, mesmo tendo passado por 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Amados, e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Você está bravo aí por quê? Por quê? Essa pergunta é para você, querido e querida. Por que você está bravo aí? Bravo com o seu chamado, com o seu ministério, bravo com as pessoas que estão à sua volta? Por que você está bravo com os seus familiares? Por que você está bravo com as pessoas no seu trabalho? Você está bravo com tudo. Você está tipo Jonas mesmo. E quantas vezes não nos pegamos assim como Jonas, bravo com o que Deus está fazendo de bom na vida das pessoas? Não era motivo de alegria? Amados, tantas vezes oramos, jejuamos, clamamos para que Deus gere arrependimento. E quando esse arrependimento vem, o que estamos fazendo com ele? O que estamos fazendo com as pessoas que estão sendo salvas e ganhas para o reino de Deus e não para nós? O que estamos fazendo? Olha só, Jonas. Amados, essa passagem de hoje, nessa tarde, é para que eu e você não tenhamos um coração de Jonas. Somos usados por Deus, chamados, temos uma agenda, temos uma missão, mas quando Deus opera, nós não podemos não ter misericórdia e compaixão. Nós precisamos reagir a Deus em amor, em graça, em gratidão. Vamos lá. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e pousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Só quero ver o que vai acontecer para essa cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Deus tentou ainda falar com Jonas, viu? E daí veio o verme, comeu a planta, ele ficou sem a sombra, ele ficou com dó da planta. E daí o Senhor faz uma pergunta para ele, que eu quero fazer para você, porque eu já fiz para mim. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou nada, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Às vezes temos misericórdia, compaixão de tantas situações. Tem pessoas, e esse é um tema talvez polêmico, coloquem aí nos comentários depois. Tem pessoas que têm misericórdia de bicho, de cachorro, de tudo, mas não tem misericórdia de um ser humano. E amados, você pode ter compaixão de um verme, você pode ter compaixão de um bicho, você pode ter compaixão de muitas coisas. Mas se você tem mais compaixão de um verme do que de pessoas, algo está errado dentro do teu coração. Nós precisamos ter a compaixão de Cristo por vidas. E aqui eu quero que você coloque a sua cidade, o seu bairro. Aqui está falando: tens compaixão daquilo que não te custou trabalho nenhum. Amados, não nasce bicho de gente. Amados, não nasce verme de pessoas, mas nascem vida de pessoas. Pessoas nascem do coração de Deus. Pessoas nascem com um chamado e com um propósito. Quando eu tenho mais compaixão de outras coisas do que de pessoas, algo está errado dentro de mim. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você se alerte para isso. Nós precisamos mudar isso dentro de nós. Quando pessoas têm menos valor do que coisas. Quando pessoas têm menos valor do que tantas outras coisas. Eu quero perguntar para você: o quanto vale uma pessoa? O quanto vale uma cidade? O quanto vale uma família? O quanto vale a reconstrução de um lar? Como está a compaixão dentro de você? Jonas foi questionado por Deus. Que o Senhor nos questione, que o Senhor fale conosco. Aqui diz assim: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
Deus fez cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Ele fez. Ele sabe, Ele ama os seus filhos, Deus ama os seus filhos. E nós precisamos aprender a amar aquilo que Deus fez. Vamos amar os bichinhos, vamos amar as borboletinhas, vamos amar todos. Mas nunca amar menos algo tão poderoso. O Senhor disse que nós, homens e mulheres, teríamos o domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo. Que nós temos o domínio. Mas, amados, não vamos deixar o nosso coração ter mais compaixão por tantas coisas, por tantas obras, por tantas coisas, às vezes até inanimadas. E vamos ter compaixão daquilo que Deus tem compaixão. Deus tem compaixão por almas. Deus tem um amor imenso pelos seus filhos. E é por isso que Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré, para que eu e você tivéssemos vida, acesso à eternidade. E por isso eu e você precisamos cumprir a nossa missão. Jonas termina aqui. Ele cumpriu uma agenda forçado. Ele cumpriu uma missão forçadamente. Ele cumpriu uma missão sem compaixão. E eu e você não fomos chamados para cumprir a nossa missão sem compaixão. Missão sem compaixão gera destruição. Então que essa pequena mensagem de hoje, que começou tão doce, tão propícia, como uma chamada de atenção, ela venha rasgar o teu peito hoje. Que ela venha tomar o teu entendimento, que ela venha fazer um raio-x dentro de você. Como você está cumprindo a sua missão? Como Jonas ou como Paulo? E aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. No 19 diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo teve um encontro com Deus, com Jesus. Paulo conheceu, teve um face a face. Paulo foi gerado compaixão no seu coração. Paulo viveu algo poderoso. E Deus deu uma missão, Jesus deu uma missão para Paulo, como deu para Jonas, como deu para você. Porém, Paulo cumpriu essa missão apaixonado. Paulo cumpriu essa missão com compaixão e ele não aceitava que ninguém ficasse pelo meio do caminho. Ele não aceitava não pregar o evangelho. E se nós formos ver as cartas de 1 Coríntios, as cartas aos Coríntios, a tantas cidades que ele estava cuidando, que ele estava ali liderando, não faltou compaixão. Ele foi rejeitado, tantas coisas aconteceram com Paulo. Ele foi, tentaram destruir o seu emocional, o seu físico. Mas ele disse: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim. Amados, ai de nós se não pregarmos o evangelho. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua agenda. Mas eu sei como está a agenda do Senhor. Como assim, Elaine? Eu sei o que tem na agenda do Senhor. Sabe o que é? Lá em Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, ide e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa missão e precisamos cumpri-la com compaixão. Então, esse é o chamado de hoje. Esse é o nosso momento de reflexão de hoje. Como eu estou cumprindo a missão? A minha missão de mãe, tem compaixão? A minha missão de esposa, eu estou agindo com compaixão e misericórdia? A minha missão como serva de Cristo, eu estou cumprindo com misericórdia e compaixão? Ou eu estou sendo Jonas? Que nessa tarde
O Senhor te levante como Paulo, a cumprir a missão com amor, misericórdia e compaixão. E todo e qualquer resquício de Jonas em nós, que nós venhamos colocar na cruz do Calvário. Senhor, tira nesta tarde toda a falta de misericórdia, toda a falta de compaixão que existia no coração de Jonas e possa existir no nosso. Que nós sejamos levantados hoje, em nome de Jesus, para cumprir uma missão saudável, uma missão cheia da compaixão e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe. E se você concorda ou discorda, não tem problema nenhum, porque Ele mandou a gente cumprir a missão. E que Deus te levante, que Deus te ressuscite, que Deus faça com que você se posicione hoje, em nome do Senhor Jesus, para cumprir a grande comissão, né? Fazer parte desse grande comissionamento que Cristo nos deu. Um beijo, Deus te abençoe. Coloca aí nos próximos histories, eu vou fazer uma caixinha de pergunta, coloca aí o que você achou dessa mensagem, o que ela falou com você. Se você tem algumas perguntas, quais temas você quer que a gente traga aqui para você? Eu tenho trazido temas que Deus tem falado ao meu coração. Mas o que é que você tem dúvida? Qual a área da tua vida que você precisa de tratamento? Qual a área da tua vida que você precisa de uma palavra de ânimo, de força? Qual ventre, de qual peixe você precisa sair? Quero te ajudar. Deus te abençoe.